Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja conosco neste dia. Hoje, nessa tarde de 2 de março de 2020, segunda-feira, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor derrama sobre mim e sobre os meus o dom da vida. Esse dom tão precioso. Muito obrigado, Senhor. É com muita alegria que nós vamos partilhar o evangelho de hoje. Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, abre lá no evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Mas se você gosta de acompanhar com a sua liturgia diária, abre na data de hoje, 2 de março de 2020, segunda-feira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me deste de comer. Estava com sede, e me deste de beber. Eu era forasteiro, e me recebestes em sua casa. Estava nu, e me vestistes. Doente, e cuidastes de mim. Na prisão, e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiros e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em sua casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não fostes visitar-me. E estes responderam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nessa segunda-feira, nessa quaresma abençoada que nós estamos caminhando, o Senhor nos traz uma palavra de conversão, mas o Senhor usando uma dinâmica muito interessante. O Senhor vai separar a esquerda e a direita. O Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. Uma vez eu fiz uma pequena pesquisa, uma pesquisa muito simbólica. E eu vi que a ovelha tem como característica facilidade de obedecer. E o cabrito, ele não obedece. O cabrito é meio ruim de se domar. O cabrito, embora a gente veja, é mais fácil você ver um cabrito por aí do que uma ovelha. A ovelha, ela tem uma característica... ela obedece um pouco melhor, ela acata mais as ordens. O cabrito, ele já é um animal mais difícil de obedecer. Então esse evangelho, o cabrito não obedece muito bem.
Esse evangelho, o Senhor faz essa análise, faz essa comparação, as ovelhas e os cabritos, porque as ovelhas precisam de pastor. As ovelhas obedecem o pastor, os cabritos vivem aí, sem pastor, sem nada. E aí o Senhor faz essa comparação e fala do reino de Deus, e fala da vinda de Jesus. Como é que vai ser? O Senhor vai separar os bons dos maus. E como será o julgamento de Deus? Baseado na nossa renúncia pelo nosso egoísmo. Preste bem atenção. Olha o que o Senhor diz aos bons. Quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu tinha fome, você me deste de comer. Me recebestes, me acolhestes. A estes herdarão o reino de Deus. E olha o que eles diz aos cabritos, aos que serão condenados. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava com fome e nem se importaste. Meus irmãos, essa é uma dura realidade da nossa nação. Essa é uma dura realidade que estamos vivendo. Precisamos tomar cuidado para não ser tomados pelo egoísmo. Porque o que acontece? O mal contagia. Se eu ver uma pessoa fazendo mal, provavelmente se eu não tiver o meu coração fortalecido em Deus, eu vou pender também para fazer o mal. Então a gente precisa estar atento no que o Senhor diz na sua palavra. Olha só, essa palavra nesse tempo de quaresma é uma proposta de renúncia ao egoísmo. É o sentimento que mais nos condena, é o egoísmo. Como é triste quando a gente se deixa levar pelo egoísmo. E nós vemos um país onde muitos são egoístas. O resultado disso é a desigualdade social. O resultado disso é a pobreza no extremo, é a miséria. Nós percebemos que o egoísmo tem facilidade de entrar no nosso coração. E nós precisamos tomar cuidado, porque esse sentimento nos leva à condenação eterna. Portanto, meu irmão, olha para a bondade que Deus colocou no seu coração. Regue essa bondade, alimente essa bondade, deixa Deus agir no seu coração através da bondade, porque ser bom, partilhar é dom de Deus. E nós somos ovelhas. Somos chamados a ser ovelhas porque temos um pastor. O cabrito não tem pastor. O cabrito vive aí largado, amarrado na cordinha. A ovelha tem pastor. Sejamos ovelhas. O nosso pastor é Jesus Cristo. Deixemos Jesus nos guiar em nossas ações. Renunciemos ao egoísmo. Renunciemos a tudo que nos afasta das pessoas. O egoísmo afasta a gente dos outros. O egoísmo, a falta de partilha, nos afasta das pessoas. E Jesus nos alerta através do Evangelho, devemos tomar cuidado. Vamos acolher, vamos deixar Deus usar o nosso coração, vamos deixar Deus fazer crescer em nós a bondade que vem de nós desde a criação. Amém? Eu convido a você, depois de um evangelho desse tão esclarecedor, para mim, na minha opinião, é muito esclarecedor, a fechar os teus olhos, se te é possível, e orar comigo. Senhor, eu sou a sua ovelha, tu és o meu pastor. Guia-me, Senhor, nos caminhos da bondade, guia-me nos caminhos da partilha, para que eu não seja egoísta. E nesse momento, meu irmão, só se você quiser, mas se você quiser, fala assim a Deus: eu renuncio ao egoísmo, eu renuncio a não querer partilhar, eu quero partilhar, eu quero somar com o meu irmão, eu quero acolher, eu renuncio ao egoísmo. É essa proposta que o Evangelho nos dá hoje, amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado sempre aos pés da cruz de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tenhamos todos uma ótima e uma santa segunda-feira. Deus nos abençoe. Amém.